viscosidade de um fluido é uma propriedade física que se caracteriza pela resistência que uma camada de fluido oferece a outra para uma determinada temperatura. Logo, quanto maior for a viscosidade de um fluido menor, será a velocidade de deslocamento de um objeto através do fluido. A viscosidade de qualquer fluido vem do seu atrito interno. Nos fluidos líquidos, este atrito tem origem nas forças de interação entre moléculas relativamente próximas. Com o aumento da temperatura, a energia cinética média das moléculas torna-se maior e, consequentemente, o intervalo de tempo médio, as moléculas passam próximas umas das outras, torna-se menor. Assim, as forças intermoleculares tornam-se menos efetivas e a viscosidade diminui com o aumento da temperatura. Ok. Nesta experiência, nós podemos determinar a força de resistência da esfera a partir desta equação, que é o simétrico de K, a constante que vai variar dependendo das dimensões e forma do objeto. Neste caso, o K para a esfera é 6π vezes o raio dessa esfera. O coeficiente de viscosidade do fluido que nós vamos encontrar e a velocidade da esfera numa determinada distância que irá ser terminal. Com esta força de resistência podemos também chegar à equação de que a impulsão mais a força de resistência vai ser igual à força aplicada pelo peso, o que nos leva a que a força de resistência também é igual ao peso menos a força de impulsão. A partir desta equação referida anteriormente e o conhecimento que tanto a força de impulsão como o peso são definidos por massa vezes gravidade, podemos encontrar essa massa a partir desta equação da massa volúmica. Dado isso, podemos deduzir que esta equação, utilizando também a força de resistência referida anteriormente, leva-nos a deduzir que a velocidade da esfera vai ser igual a 2 vezes a diferença do ρ da esfera com o ρ do fluido vezes a gravidade, a dividir por 9 vezes o coeficiente de viscosidade da glicerina, neste caso, vezes raio ao quadrado. A partir disto também podemos ir determinar aquilo que é o nosso objetivo, que o coeficiente de viscosidade do fluido será igual a 2 vezes a diferença do ρ da esfera pelo ρ do fluido vezes a gravidade, a dividir por 9 vezes a velocidade da esfera vezes o raio da esfera ao quadrado. Medimos um determinado volume de glicerina com a proveta pequena de 10 ml e a massa correspondente para a determinação da massa volúmica da glicerina. Medimos também a massa de uma esfera e o seu diâmetro, com a craveira, para posteriormente ser possível determinar a massa volúmica do metal. Depois determinamos a temperatura com o termômetro digital. Deixamos cair uma esfera de diâmetro maior no líquido, sem que esta toque nas paredes da proveta, e quando parecer que o movimento é uniforme, assinalar com um marcador essa posição na proveta. Fazer outra marca quase no final do movimento da esfera, de forma a ficar com 2 marcas horizontais na proveta, num local onde parece que as esferas já atingiram a velocidade constante. Posteriormente, medimos a distância entre as 2 marcas. Com o auxílio de uma pinça, deixar cair uma esfera de maior diâmetro no centro da proveta e medimos o tempo que a esfera leva a percorrer a distância d entre as 2 marcas, sendo a velocidade terminal dada por distância a dividir pelo tempo. Realizamos pelo menos 3 ensaios com esferas do mesmo material e com o mesmo diâmetro para minimizar a incerteza da experiência.
Através da observação dos valores obtidos na experiência e os valores tabelados, podemos concluir que a glicerina utilizada não era pura. Como a pureza da glicerina não estava assegurada, e através dos valores experimentais do coeficiente de viscosidade obtidos, podemos concluir que o fluido utilizado para a realização da experiência seria 90% glicerina, e esta teria misturada uma outra substância. Através do cálculo do erro relativo, podemos também concluir que a experiência foi bem-sucedida, obtendo um erro de apenas de 3,89%.